Antes de ingressar no curso de Direito, o jornalista Luiz Eduardo Oliva foi aluno do curso de Matemática e depois do curso de Administração da Universidade Federal de Sergipe. Desistiu de ambos, entendeu que não eram aqueles os caminhos que pretendia seguir. O ingresso no curso de Direito se deu por influência do seu amigo Jorge Lins de Carvalho, que havia conhecido ao ser apresentado pelo fotógrafo Lineu Lins, irmão de Jorge. Nasceu daí uma amizade, ambos frequentaram juntos o curso de Direito, entraram e saíram no mesmo ano e fundaram juntos o Grupo Raízes, do qual Oliva se afastaria depois e Jorge Lins transformaria numa das mais importantes dentre as companhias de teatro do estado de Sergipe. É rica essa trajetória do jornalista Luiz Eduardo Oliva e é isto que ele nos conta neste depoimento de vídeo. Em 1976, eu tenho impressão, eu ingressei no curso de Direito. Na verdade, eu estava insatisfeito com matemática, não tinha nada a ver realmente, e ainda naquela crise que todo mundo fica, que ramo, para onde seguir. E Jorge Lins ia entrar no vestibular, eu sou mais velho que Jorge. Então, Jorge, a gente já interagia muito, a gente já tinha feito, começou as primeiras atividades culturais, eu até no prefácio, que eu fiz, um dos prefaciadores do livro de Jorge, que você também é, eu conto essa história, porque nós tivemos, o que aconteceu? Eu era do Interact Clube, e o Interact, embora não tivesse uma relação diretamente com o fazer cultural, por conta da gente, de jornal e etc., ele migrou um pouco para essa história, teve uma tendência a uma atividade também cultural. E nós ajudamos no Festival de Arte São Cristóvão, sendo órgão divulgador, a gente levou, o papai se convenceu, e a gente foi uma espécie de órgão oficioso, se não oficial, durante o festival. A Fina Malha do Tempo, aquele texto, aquele trabalho que foi feito na época que você era diretor do CUTARC, o pró-reitor, trata isso. A última página, inclusive, é dedicada à revista Presença, pegando aquela frase de Alberto Carvalho, a Fina Malha do Tempo, e nesse sentido a gente teve um envolvimento muito forte com o Festival de Arte São Cristóvão. Primeiro ano eu tive, aconteceu algo extremamente interessante, porque eu era ainda estudante do Ateneu e eu já era repórter do Jornal da Cidade. Então eu já tinha uma certa experiência. E nós montamos lá em São Cristóvão uma estrutura, e depois eu falo para você, quando a gente for falar de jornalismo. E é nessa história que no ano seguinte eu conheço o Jorge Lins na Igreja do Rosário. Eu ainda me lembro quando ele chegou ao lado de Lineu, e já devia, Jorge Aracura, eu já devia ter falado alguma coisa a meu respeito. Ele já sabia mais ou menos, né, meu trabalho mais nessa área de jornalismo mesmo. Quando ele se aproximou de mim, e se aproximou com Lineu, eu cumprimentei Lineu, já conhecia, porque durante alguns tempos a gente se reunia no Interact, naquela, não sei se você lembra, quando o Lineu tinha o estúdio dele inicial, foi ali naquela travessa do Oitão do Palácio Olímpio Campos, ali quase que em frente ao Cacique Chá, ali do Oitão, do lado esquerdo, quando você vai entrar, tinha uma escadinha que a gente reunia ali em cima. Eu não me lembro se Lineu era... eu sei que a parte de baixo era o estúdio de Lineu, e em cima eu não me lembro se Lineu cedeu ou se Lineu era rotariano. Isso eu não tenho muita lembrança disso. Mas, então eu já conhecia Lineu. Quando o Jorge se aproximou e me disse que era e queria conversar comigo, se interessado, e foi quando ele propôs algumas atividades na área jurídica, na área artística, entendeu? Aí eu sei que aí veio essa amizade veio com o Jorge Lins. E ele bem mais jovem. E aí a gente fez o Zoológico, que era um show. Eu, Jorge Lins, eu dirigi, a primeira vez que eu dirigi alguma coisa, direção minha, Jorge Lins, Tonho Baixinho
Dé da Curumba, que era irmão de Tonho Curumba, e Adilson Silva, que era cabeleireiro, que era desenhista, que era figurinista. E Adilson dançava. E a gente fez um show no Conservatório de Música, um show extremamente rudimentar. Era um show, pra você ter ideia, Tonho Baixinho conseguiu um equipamento fuleiro de som do The Tops, foi da época, não tinha sequer retorno, quase, dava microfonia, era uma coisa bem simples. A Ilineu ajudou muito nisso. Você vai perguntar qual é a relação. A relação é que essa amizade com os Jorge Lins é que vai me influenciar para fazer direito. E aí, eu me lembro que Valtinho, a gente não tinha iluminação. O palco até Gonzaguinha fechou lá. Até Gonzaguinha xingou vocês e Luiz Antônio Barreto lá, levado por Tonho Leite. Mas era um palco diminuto, sem recursos quase nenhum. Recursos de iluminação quase que não tinha. Eram umas luzes que a gente piscava, uma mesa de som, de luz precária, meio barulhento até. Ele não tinha... Quem traz as primeiras mesas de luz para aqui? Razoável é o Mendes Filho, quando vem, que Alencarzinho traz ele no Festival de São Cristóvão. Você deve ter conhecido Mendes. São aqui. A gente tinha antes Nestor Brás, que era o cara que era o carpintaria teatral, era dele e tudo. Então, esse show, eu me lembro que a gente não tinha canhão. E a gente improvisou com um projetor de slide de Lineu. Lineu emprestou esse projetor de slide. E Valtinho pegou, no slide que saía, pegou um cano desses canos de filme de Lineu. Esses canozinhos redondos. Era mais ou menos, não é isso aqui, mas era um canozinho maior, que vinha, enrolava aqueles papéis de slide, não sei o que é. É como esse, o rolozinho que fica do papel higiênico no final, só que compridinho e durinho. Enfiou, a bitola dele cabia diretamente no projetor de slide, e ali ele fez um canhão de luz. E ali a gente projetou e fez esse show. Esse show era zoológico, tinha uma música Tonho Baixinho fazer zoológico, onde todas as pessoas passeiam e saem de suas casas para nos apreciar, assim falou Leão. Aí eu cantei uma música que era bem interessante, Tonho Baixinho, não existia sequer zoológico em Sergipe, e esse show a gente fez. Era uma mistura. Jorge Lins contava piada sem gosto. Tem cenas cômicas, porque a gente fez um cenário maluco, encheu de papel, de jornal, eu mesmo fiz no palco, misturando tudo, era uma doideira. E ficou uma coisa meio sem graça, porque Jorge Lins tinha a passagem entre Jorge Lins e Tonho Baixinho era interessante. Jorge Lins entrava no palco com a mão assim aberta. A iluminação vinha, batia na mão dele e projetava lá atrás, fazendo a sombra. E ele começava, a poesia era dele, notícias. Aí começava a encerrar, encerrava falando a palavra notícias. E aí, no primeiro dia deu merda. No segundo dia, ou foi no primeiro dia, eu acertei que Tonho Baixinho entrava e quando ele gritava notícias, aí Tonho Baixinho entrava e perguntava a Jorge, notícias? Que notícias? Aí Jorge dizia o poema e Tonho Baixinho tocava o violão. Só que quando o Tonho Baixinho foi entrar, o palco estava todo escuro. E meu papel, ele ficou com medo de cair no palco e não entrou. E Jorge já estava no meio da poesia e ele interrompeu a poesia. Notícias? Que notícias? Eu falei, não, perdeu por completo o time, né? E foi um show maluco, uma mistura de mil coisas. Por ironia do destino, a gente fez o cartaz numa jabá na imprensa social, que eu fui dirigir depois de você. Então, eu fui um jabazeiro com um cara que trabalhava lá. E a gente foi fez essa jabá e fez o cartaz. Porque o cartaz era o principal meio de divulgação daquela época. Você fazia o cartaz, pregava nos muros de postes da cidade, em tudo quanto é canto. Era o principal meio de divulgação. Não podia ter uma peça sem cartaz. Era a primeira coisa que você procurava. Hoje o cartaz não funciona mais, não tem um banner e tal. Aí, isso criou uma grande amizade comigo, com o Jorge Lins, que a gente foi criar o Raiz. Dessa história, chegou a hora de Jorge fazer vestibular. E eu fazia matemática.
Foi aí quando ele começou a me incentivar a fazer direito com ele. Pô, vamos embora, bora que a gente vai ficar junto e tal. E fomos fazer direito. E passamos os dois. Eu me lembro que eu passei, mas aí já tinha metade da turma era um semestre, era o vestibular, só dava uma vez no ano, metade era um semestre e metade era o outro. Eu entrei na segunda metade. Eu realmente fiz o vestibular naquela de passar, também nem estudei. E passei, realmente. Continuei meio ano ainda suportando a matemática, mas aí eu já migrei para algumas disciplinas de direito. O básico era na faculdade de filosofia. Aí a gente se misturava com alunos de serviço social, de outros cursos. Me lembrei de serviço social e no básico já vai eu e Jorge Lins e a gente vai para lá para o básico. Os dois passamos para o segundo semestre. E começamos, então, pela velha faculdade de filosofia. A faculdade de filosofia pululava a vida dos estudantes. Era letras, era geografia, era história, era aquilo tudo. E ali circulavam Pepes Nunes, Silvério Fontes, Juveniano Carvalho Neto, Mané Cabral Machado, Jorge Neto, Maria da Glória Glorão, Silvério Fontes, toda Ibarê começando. Eu fui aluno de Ibarê de Sociologia. Ibarê ainda era bancário, estava saindo do banco. Beatriz, Terezinha, minha irmã, começando e tal, Alfeu. Todo mundo circulava ali na faculdade de Direito, da faculdade de Filosofia. A gente só ia para o curso de Direito no segundo semestre. E Cabral Machado já sabia mais ou menos das atividades nossas, jovens, com relação a uma certa atividade cultural. Cabral Machado tinha a mania de, nas aulas dele, eu não sei se era introdução à filosofia, não, introdução à filosofia foi para Gilson Garcia, eu estou tentando lembrar qual era a disciplina de Cabral Machado. Então, Ibarê foi Sociologia 1, era isso. Então, eu sei que Cabral Machado me pedia para mim, para Jorge Lins, declamar poesias durante a aula dele. Era o meu... E a gente ia mesmo. Então, ali, na faculdade de Direito, começa a haver um interesse maior, meu e de Jorge, muito mais pelas coisas da cultura do que pelas coisas do direito. E depois a gente vai migrar, vai começar a estudar na velha faculdade ali, onde é hoje o CUTART. Nós éramos uma turma, o reitor era Luiz Bispo, e havia primeiro teve um primeiro vice-reitor, depois foi Nestor Piva. E estava se processando a reforma universitária. Essa reforma que depois veio desaguar, ela, na verdade, era uma reforma, primeiro, acadêmica, do ponto de vista dos currículos, e depois, nessa sequência, eu não sei se estava a ver com o projeto MEC-USAID do MEC, alguma coisa assim, na sequência, vem a grande reforma, que é com a Luiz de Campos, que transforma as velhas faculdades, ainda dos cursos isolados, nos departamentos, e transforma a universidade em 4 grandes centros, CCBS, CCH, CCAT e CCBS, Ciências de Biologia da Saúde, CCAT, Ciências Exatas e Tecnológicas, CCSA, Ciências Sociais, e o CSH, Centro de Educação e Ciências Humanas. E esses grandes centros, eles acabaram que eles se adequariam ao campus que ainda não existia que foi mudado em 1980 somente. E acabou com as 2 grandes áreas que a universidade tinha, porque ela tinha as 2 grandes áreas, a coordenação de humanas e a coordenação de ciências exatas. Isso fracionou. O que é interessante disso é que Dr. Aloysio, quando fez o campus, atavicamente, ou na cabeça dele, ficou funcionando muito a ideia das 2 áreas. Tanto que na geografia, na arquitetura, a área os 2 centros, CSH e CCSA, você pode ver que ficou ali naquela área de humanidades, que eram aqueles blocos em pé. E as 2, CCBS e CCAT, que é do lado direito, eram aquelas planas, aquelas salas de aula diferentes. Ou seja,
no fundo, o doutor Aloysio manteve, pelo menos na forma de dividir, as exatas e a humanas. Bom, e quando a gente chega, o que é importante disso? É que quando começa essa mudança, que tem mais ou menos nisso, eu era estudante de Direito. E o CCSA, eu fui uma das lideranças políticas, das lideranças estudantis daquele período. É onde eu entro na questão estudantil.